Para você que quer aprender a tatuar a barba e tem dificuldade, fica nesse vídeo que a gente vai estar ensinando um passo a passo de como tá realizando esse procedimento. Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui eu vou dar ênfase apenas para a barba, que eu vi que é a dificuldade de muitas pessoas. Então aqui, pra gente ir direto ao ponto, eu já marquei ela com sumo de 2 gotas. E aqui eu estou vindo com uma Magnum 15 curvada, apenas no movimento de empurrar para separar as camadas, ok? Então esse desenho ele não tem decalque, ele não tem referência porque eu fiz na mão. Então a intenção aqui é apenas mostrar a textura para vocês. Bom, depois de eu ter feito a marcação eu faço com sumo de 2 gotas. O que eu vou fazer? Eu preciso separar as camadas. Então vamos começar aqui pela trança. Tanto a trança quanto a barba eu vou fazer 2 texturas diferentes. Então aqui no caso, eu tô começando nessa parte superior separando as camadas. Observe que tem algumas marcaçõezinhas aqui para separar uma camada da outra, que é onde tem os pelos. Então aqui por enquanto eu não vou me preocupar com a textura. Eu apenas preciso saber o que tá na frente do que. Então no caso, essa parte superior, ela tá em cima dessa barba do meio e essa barba do meio tá em cima na de baixo. Então eu tenho que fazer um degrau de uma para outra trazendo essa camada. Aqui com o movimento de empurrar, eu venho trazendo essa separação da camada. Aqui do lado da trança, a mesma coisa. Eu preciso mostrar que essa parte aqui está em cima. Então ela vai ser mais clara, ela vai causar sombra na de baixo. Parte da barba aqui, do canto do bigode aqui, a mesma coisa. Se a sombra está vindo, se a luz está vindo de cima para baixo, eu preciso que essa parte esteja mais escura que essa mais escura que essa mais que essa e por aí vai. Então aqui, percebam que a parte superior do bigode eu tô deixando mais clara e estou fazendo uma sombra de cima para baixo. Não vou dar muita ênfase pro rosto desse personagem hoje, porque essa tatuagem ela não tá pronta, esse cliente ele tá fazendo por sessões, então não tinha muito como eu gravar um workshop completo dela para vocês, tá? Aqui na trança, eu vou começar da seguinte forma, vou fazer o movimento de empurrar apenas onde tem a junção dela aqui no meio. Percebam que aqui eu vou fazendo um movimento na diagonal, apenas para dar uma ênfase aqui, dar uma separada na mecha aqui do caso da trança, né? Na parte mais profunda da trança, a parte, né, onde elas cruzam, elas têm um pouco de sombra. Daqui a pouco eu vou dar um zoom e vou mostrar isso para vocês. Observe o ângulo da trança também, tá? Então, nessa lateral eu tenho que fazer com a Magnum nesse ângulo, ok? Isso vai fazer uma trança mais lisa, como se ela tivesse apertada, como se ela tivesse bem amarrada. Então aqui é como se fosse lisa. Então observe que eu venho trazendo de cima para baixo e de baixo para cima, dando volume nela no meio. Vou dar um zoom para vocês verem como que eu tô fazendo. Aqui eu vou usar a Magnum na lateral, pegando as agulhas apenas da lateral da Magnum. Então eu venho puxando aqui de cima para baixo, na curvatura. E aqui mesma coisa, de baixo para cima e de cima para baixo. Eu não encontro elas no meio, tá? Eu deixo um ponto de luz ali no meio que fica bem legal. Aqui, ó, de baixo pra cima, depois de cima pra baixo novamente, deixando um ponto de luz ali no meio. Depois a gente vai voltar pra dar um acabamento legal nessa trança, certo? Mas por enquanto, ó, basicamente é isso. Reparem que essa trança vai parecer como se o cabelo fosse liso. Então eu estou fazendo texturas diferentes aqui pra mostrar pra vocês as 2 técnicas. Então essa trança vai parecer que é liso, né? Vai parecer que tem parte do cabelo misturado ali. E a barba eu deixei ela mais crespa, mais volumosa. Então é para ensinar as 2 texturas. E é isso. Aqui na parte inferior eu vou repetir o mesmo movimento. Lembrando que para fazer barba, cabelo, não é difícil. Tem muita gente que fala que tem um monte de segredo para fazer isso e tudo mais. Só que não tem, tá, gente? É o mesmo movimento repetitivo. E o que eu ensino aqui vocês é aprenderem a enxergar isso e não ficar dependendo 100% de decalque. Então é legal que a sua arte ela tenha um movimento, né, que ela seja diferente. Aqui na outra trança eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na primeira.
Então, como eu estava falando, é uma coisa que não tem segredo. É o mesmo exercício de forma repetitiva. Então, se é um pelo mais longo, a gente faz um movimento longo com a máquina. Mas o movimento da mão vai ser o mesmo sempre. Se é um pelo curto, a gente faz um movimento curtinho. Se ele tem curva, a gente faz um movimento fazendo uma curva. Então, são coisas que não tem segredo. Mas a gente precisa aprender a observar. Agora eu vou dar um zoom aqui na trança novamente para vocês acompanharem o que eu estou fazendo. E aqui eu continuo da mesma forma, certo? Venho juntando do meio aqui para a parte superior e de cima para baixo, deixando essa parte clara no meio, de baixo para cima aqui e de cima para baixo. Então sempre quando a gente vai fazer uma trança, a gente vai fazer um cabelo com várias tranças, por exemplo, se é uma trança que ela tá mais bagunçada, então a gente faz um monte de fiozinho solto. Se ela é toda apertadinha, arrumadinha, aí ela fica mais redondinha. Lembrando que as nossas aulas são voltadas para iniciantes, então aqui eu ensino o essencial, como você aprender a observar, né? Não adianta eu colar decalque em tudo aqui, né? E as pessoas ficarem reféns de decalque, quando o cliente pede uma coisa diferente, a pessoa não sabe realizar. Então a intenção aqui é fazer vocês pensarem e aprender a observar corretamente para vocês aplicarem a técnica correta para cada situação. Para que toda aplicação funcione bem, você precisa estar sempre limpando o bico. Passa uma camada fina de vaselina, não precisa encebar muito, porque senão começa a entrar muita vaselina no bico e não fica tão legal. Então aqui tudo a gente já demarcou. Tá vendo que eu deixei uns buraquinhos aqui? Eu vou fazer uns fiozinhos soltos aqui. Então, agora vamos aqui para a parte superior, tá? A gente vai entrar com a RL, meio na diagonal. E percebam que aqui eu vou atropelando tudo, tá? Eu tô entrando com o branco puro. Eu vou fazer vários fios, como se fosse um S mesmo, um monte de letra S. Então aqui, ó, eu venho fazendo um monte de minhoquinhas, né? Um monte de... E eu venho atropelando mesmo, tá? Por enquanto eu vou fazer só essa mecha de cima. E eu venho fazendo um monte de fiozinhos aqui aleatórios. Aqui por enquanto, eu não vou me preocupar muito com a questão da aplicação do branco, tá? Eu apenas estou marcando aonde eu vou fazer a pigmentação. Então aqui no caso eu vou dar um zoom para vocês acompanharem de perto como que é o formato desses fios. Então aqui, ó, uns a gente faz mais liso, outros a gente enrosca mais. O interessante é que sempre eles vão cruzando, né, uns nos outros. Não precisa se preocupar tanto com a aplicação do branco, tá? Isso daqui é apenas uma marcação que a gente vai usar para trabalhar o espaço negativo. O que seria o espaço negativo? O fio, a barba, o pelo, ele só fica bem evidente quando a gente finta em volta dele. Então a intenção aqui não é que esses pelos, todos eles, fiquem brancos. É apenas a marcação para você. Até não tem problema também se, por exemplo, eu vou fazer uma pigmentação aqui no fundo, vai manchar. Mesmo se manchar, se você faz uma aplicação que ela não fica bem feita ou fica mais falhadinha, não tem problema, porque a intenção aqui é que fique de forma natural. Vai ficar vai ficar com aspecto de plástico, por exemplo, se você faz uma coisa muito artificial, todos os pelos ali na mesma direção, ficar com aspecto de estátua, né? Então não fica tão legal. E lembre de uma coisa, observe bem esse movimento que eu tô fazendo, né? Percebam que eu tô trançando ele aqui entre os fios. Eu venho cruzando eles, um eu faço um S, outro eu faço um zigue-zague mais fechadinho. Só procure manter o mesmo padrão. Você tá fazendo um S mais aberto, faz um mais pra cima, outro mais pra baixo e venha cruzando eles. Evita fazer tudo no mesmo ângulo, na mesma direção. Isso nesse caso, né? Quando você quer uma barba mais bagunçada, você segue esse padrão. Por exemplo, se você está fazendo alguma figura religiosa que tem uma barba um pouco mais lisa, um Zeus, um Netuno, algo do tipo, aí sim a gente faz uma barba mais por igual, né? Agora aqui no meu caso a gente vai fazer um viking, então ele tá bravo, tá com aquela feição, aquela barba bagunçada, então dá essa diferença. Então sempre quando vocês forem fazer algo religioso, procura fazer fios mais bonitinhos, mais lisinhos, e quando vocês forem fazer um personagem mais parrudo, aí sim é legal vocês mudarem um pouco mais. Agora aqui para a parte do bigode é a mesma coisa. Eu vou trazer os fios mais longos, porque eu preciso que na parte superior ali eles pareçam que estão mais lisos, acompanhando aqui o formato do bigode. Então não adianta eu começar essa parte de cima do bigode muito crespa, que vai ficar estranho.
Então eu venho sempre seguindo aqui esse movimento, eu trago alguns fios mais retos no começo e conforme eles vão descendo eu venho trazendo essa curvatura, esse S, né? Como se fosse um zigue-zague. Lembrando que não é um zigue-zague mesmo, que senão vai ficar muito quadrado, tá? Então esse começo aqui em cima eu venho fazendo os fios mais retos e na parte de baixo eu venho cruzando eles um pouco. Para quem já estudou um pouco de desenho, é muito similar àquela técnica do boleador. A gente vem com o boleador marcando o que seria branco, depois a gente passa o lápis por cima. Então é muito parecido, é como se a gente estivesse fazendo um hack aí de boleador, né? Como se a gente estivesse demarcando a pele para pintar o fundo dela. A diferença é que isso no lápis é bem mais rápido de fazer, bem mais fácil. Então percebam que não existe segredo algum para estar fazendo isso. Então eu sei que tem muito vídeo que dificulta muito isso, e aqui eu estou tentando mostrar uma forma mais prática de conseguir um resultado bem similar. Óbvio que tem valor tonal, luz e sombra, direção da luz, que é o que vai fazer essa arte ficar mais realista, né? O interessante é que, como eu falei, como é voltado para iniciante, a gente está ensinando a textura simples, a textura mais simples para conseguir um bom efeito. Então às vezes vale mais a pena você fazer uma aplicação bem feita para ter um bom efeito, né, ela ficar bem aplicada ali, ficar bonita, do que, por exemplo, eu encher de efeito aqui de luz e sombra, contraluz, reflexo e ficar aquela coisa muito poluída e às vezes na cicatrização não vai ficar tão legal. Então aqui o que eu fiz, né? Aonde tinha a parte que eu separei a camada ali, eu não trabalhei muito com branco em cima, foi bem pouquinho, e eu trabalhei mais na parte superior. E lembrando que é normal que a pele irrite e fique avermelhada, porque a gente está entrando com pigmento branco. Agora é aqui que está o segredo de toda a barba, tá? Onde tem esses fios brancos, o que eu vou fazer? Eles só são uma marcação para eu pintar em volta deles. Então aí é que está o segredo. É fazer essa pintura em volta. Porque muita gente acaba se perdendo, porque a pintura não é nada mais nada menos do que desses pelos, é o fundo deles, a gente pinta o fundo. Então tem muita gente que faz o pelo, né, e quer que seja uma barba branca, só que você tem que lembrar que é o fundo dela que aparece, porque ela é clara. Então, por exemplo, perceba aqui, ó, que eu usei esses brancos apenas como um ponto de marcação, para agora sim eu estar entrando com o pigmento no fundo. Então perceba que toda essa área aqui, ó, da onde não tem o branco, eu vou pigmentar entre elas. O interessante é que você consiga preencher. Aqui eu tô fazendo tudo com sume, não estou fazendo com preto puro. Por quê? Porque eu tô fazendo uma pintura mais suave. Vai ter algumas partes que eu vou precisar escurecer ainda. Então vamos dar um zoom aqui para mostrar certinho como eu tô fazendo essa pigmentação para vocês. Então aqui a estratégia, depois de vir com o branco, é a gente contornando os fios brancos com a pigmentação preta. Esse daqui acaba sendo o grande segredo, o grande macete para você conseguir desenhar, desenvolver uma barba bacana. Por isso que é legal você não deixar tantos fios, tá? Se você puder fazer esses fios brancos mais grossos, é porque esse desenho, a barba é relativamente pequena. Mas se fosse uma barba grande, que eu vou fazer um fechamento do braço com ela, aí eu usaria, por exemplo, uma 9RL, né? Eu usaria uma agulha mais grossa, né? Não é muito bacana você fazer esse excesso de fios, fazer muitos fios, porque vai ficar aquela coisa bonita só quando você olha de perto, mas quando você se afasta, fica confuso. Então o interessante é que não fique confuso, a pessoa tem que bater o olho e ver uma barba bem nítida, bem definida. E aqui, ó, observe como eu vou fazendo a pigmentação, apenas em volta dos brancos. Aqui eu venho fazendo todo o preenchimento. Quando a gente faz esse branco em volta, quando a gente faz essa marcação de branco, dá uma clareza pra gente. E assim é óbvio, quando a pessoa é mais experiente, ela faz essa barba direto, ela não precisa nem mais dessa marcação. E aí sim, quando a pessoa consegue um resultado mais bacana, porque aí não fica manchado por causa do branco e tudo mais. Então o interessante para vocês é aprender esse distanciamento entre os pelos. Percebam que os pelos se cruzam, então tem partes que vão ser quadradinhas, tem partes que vão ser triangulares, né? Algumas partes da trança aqui eu vou fazer uns fiozinhos soltos. E aqui eu volto a preencher os espaços.
Perceba que pra gente conseguir dar uma boa textura, né, nem tudo é reto, tudo na mesma direção. Então tem algumas partes que são mais grossas, outras mais fininhas. Por isso que a gente fez todo esse risco em branco primeiro, para conseguir dar todo esse volume, para saber aonde a gente tem que pintar, né? O que a gente fala de espaço negativo, ou seja, você não vai pintar o pelo, você vai pintar o que está atrás do pelo para o pelo ter realce, ter destaque. Essa técnica é muito similar a bigode de leão, bigode de tigre, no qual a gente faz lá o riscão, faz o bigode branco e aí depois a gente faz o fundo. Então aqui vamos continuar da mesma forma, fazendo o mesmo tipo de aplicação. Vou continuar preenchendo aqui, sempre entre os vãozinhos, tenta pigmentar o mais próximo possível. Não precisa ser todos eles colados no branco, porque vai ficar muito artificial. O interessante é que você tenha a mão um pouco mais solta aqui, algumas partes você faz um pouco mais, outras você pinta um pouco menos. O interessante é dar essa alternada. Tudo que fica muito num padrão repetitivo fica muito artificial. Então se eu faço um pelo escuro, um pelo claro, um escuro, um claro, um escuro, um claro, né, fica estranho. Então sempre dá uma atenção a isso aí. E aqui eu continuo preenchendo todos os vãos somente entre os brancos, o espaço entre o pigmento branco que a gente deixou. Se você estiver fazendo uma barba muito grande, muito volumosa, é interessante você estar usando uma agulha maior, uma 9, uma 11, né? Já seria o ideal. Se o desenho ele é pequeno, aqui no braço ele relativamente ocupa 1/3 da parte do braço, então ele é pequeno, eu estou usando uma agulha menor. E aqui eu tô fazendo tudo com sume, porque vai ter algumas partes que eu vou precisar escurecer. Então nesse caso, se eu já fizer tudo com preto puro, vai ficar muito artificial. Lembrando que essas aulas são voltadas para tatuadores iniciantes, então eu sempre estou ensinando uma forma mais simplificada de conseguir um objetivo bacana. E eu gostaria de aproveitar também para estar fazendo um agradecimento, primeiramente para você que está aí assistindo, compartilhando, encaminhando esse vídeo para outras pessoas, porque faz esse conteúdo chegar para outras pessoas que estão precisando, que estão querendo aprender, querendo evoluir assim como você. E eu gostaria de agradecer também essa galera que tá me pedindo consultoria, que tá me pedindo curso presencial. A gente vai ter isso, só que é mais pra frente e isso é pago, tá? Não tenho como disponibilizar a minha atenção, meu dia a dia, pra tá fazendo algo gratuito pra um grupo seleto de pessoas. Então, vocês vão encontrar tudo aqui no YouTube, vai ter de tudo aqui no YouTube. E quem quiser depois fazer um aperfeiçoamento, pegar técnicas mais avançadas de tudo isso que eu tô ensinando gratuitamente pra vocês, a gente vai ter algumas aulas aí particulares. E aqui, como vocês puderam ver, eu continuei fazendo a mesma coisa, tá? Não tem segredo, galera. Tem muita gente que faz um drama danado pra poder estar ensinando isso, mas não tem segredo. Perceba que ele fica feio no começo e conforme a gente vai refinando, ele vai melhorando bastante essa textura. Então aqui eu venho fazendo todo esse acabamento, deixando mais próximo aqui dos fios e faço essa pintura negativa, ou seja, é o fundo. Então se eu tenho um pelo ou um bigode, por exemplo, eu preciso preencher o fundo para que essa parte da frente tenha um destaque. Agora aqui na parte de baixo da barba vai ser a mesma coisa, só que eu vou dar uma aceleradinha para não ficar muito longo nem muito maçante esse vídeo. Eu vou continuar contornando e pigmentando tudo que for em volta dos pelos. E agora que a gente vai voltar para Magno, vai atropelar um pouco aquela pintura que a gente fez com o preto. Lembrando que as camadas são nos mesmos lugares, tá? Que a gente fez, vocês lembram que lá no comecinho a gente fez isso? Então eu vou dar uma repassada aqui para atropelar um pouco essa marcação dos pelos para ficar sutil, para esse pelo ficar surgindo, né, de forma gradativa. Se eu tento fazer isso de uma vez, começo com pelo clarinho, eu vou escurecendo, é muito mais fácil você fazer a textura primeiro, né? Primeiro a gente faz a marcação da onde tem as camadas, foi o que a gente fez no comecinho, depois a gente aplica a textura e aí sim, em cima disso a gente joga alguns pontos de profundidade. Então aqui, ó, entre alguns chumacinhos, eu vou escurecendo alguns, não deixo todos eles claros, porque vai me dar essa impressão de movimento, que ele tá indo pra frente e pra trás escurecendo.
E lembrando que é sempre muito importante você estar lavando o bico constantemente, tá? Conforme a gente vai fazendo essa pigmentação, vai passando muita vaselina, acaba entrando vaselina no bico, dificulta a saída da tinta. Então você tá fazendo esse risquinho, de repente ele tá pigmentando bem, do nada ele parou de pigmentar, dá uma olhada, dá uma pausa, lava a agulha, né? Coloca ela, empurra ela um pouquinho para fora ali, dá uma secada com a máquina desligada e aí você recomeça novamente. Se vocês ficarem muito tempo fazendo essa aplicação, ou qualquer outro tipo de aplicação, se vocês ficarem muito tempo fazendo isso e esquece de lavar, começa a secar, né, tinta ali no bico, e depois pra você lavar é ruim, porque o espaço do vão do bico ali é muito pequeno, tá? Feito isso, agora sim eu vou vir com preto puro, né, entre alguns vãos, dando destaque. Então, não serão todos. Então, aquela parte onde a gente marcou as camadas é onde eu vou valorizar os pedaços escuros, né? Eu não vou vir com esse preto no meio do branco, por exemplo, né? Então, eu vou trabalhar naquele contorno das camadas aqui, valorizando alguns fios para conseguir trazer mais profundidade ainda. Por que que eu faço dessa forma? Não tem necessidade, a não ser que seja um retrato, né? Se é um retrato de alguém famoso, alguém conhecido, às vezes você precisa seguir mesmo o formato exato da barba da pessoa. Mas se é um personagem aleatório, né? Um rosto nórdico ou uma figura religiosa, não precisa ter exatamente aquele pelo no local. Então, quando a gente tira o decalque da barba, acaba ficando muito poluído. Você só precisa marcar aonde a barba começa, aonde ela termina e as camadas. É o mais importante aqui. Então, a ideia é conseguir ressaltar isso, fazer com que vocês aprendam a observar a referência, entender ali mais ou menos onde estão as camadas, onde são os pontos profundos e aprender a aplicar a textura correta, porque aí vocês conseguem fazer de qualquer barba, de qualquer tamanho. Então esse é o segredo. Agora aqui o que que eu fiz? Da mesma forma que eu entrei com o preto puro, agora eu estou entrando com o branco novamente, apenas para valorizar algumas partes que estão mais claras. Lembrando que eu não vou passar em tudo novamente, né? Mas eu vou dar ali uma valorizada em alguns tufos. Então aqueles tufos que estão mais claros, que eu percebo que eles estão à frente, eu vou dar uma valorizada com o branco para trazer eles mais para frente ainda. Lembrando que não são todos. E agora aqui na parte superior a mesma coisa. Onde já tem o preto eu vou deixar ali. Eu não vou ficar invadindo com o branco, né? Outro macete bem legal é você ligar alguns pelos, por exemplo. Aqui perceba que eu vou juntando um com o outro que eu fiz aqui em cima para dar alguns pelos mais longos. Isso é bacana, dá uma profundidade legal. Por exemplo, se a gente está fazendo uma juba de leão e às vezes você precisa, né, desse movimento na parte de baixo, principalmente na parte de baixo do queixo, que é um monte de pelinho espetado, a gente usa esse mesmo tipo de técnica. Então a gente faz, né, o contorno vazado ali, preenche só o fundo e depois a gente realça os pelos que a gente quer. E aí vai juntando uns com os outros, por isso que dá essa textura de juba. Isso é onde muita gente se confunde, porque é difícil falar pra vocês sobre direção e ângulo, né? Sendo que não tem uma referência. Então essa ideia do branco é que vocês tenham uma referência da onde tem que pigmentar o preto ou o sume no caso. E é basicamente isso. Percebam que eu fazendo dessa forma, eu consigo dar uma excelente profundidade. Aquela parte que a gente fez de branco no começo, ela não é afetada. Então, depois que a gente preenche o fundo, fica bem legal. Agora eu vou dar uma valorizada aqui na trança. Então, eu vou fazer alguns fiozinhos mais soltos aqui na trança em branco, né? Esse meiozinho eu vou dar uma valorizada. Lembrando que aqui eu tô ensinando duas texturas diferentes. Então, eu tô ensinando esse meio mais enrugado e a trança que tá mais lisa. A parte que a gente deixou clarinha, eu tô entrando com o branco aqui para ela poder ressaltar. E vou sempre fazendo alguns pelinhos mais soltos aqui, né, na borda da trança. Se você quiser fazer essa trança na mesma textura que a barba, é só você fazer vários pelinhos enrugados também na direção da trança. É basicamente a mesma textura, só que ao invés de eu vir com a Magnum na diagonal, eu vou fazer apenas a sombra da Magnum e a textura eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte de dentro. E aqui agora percebam que, ó, ela tá muito junto aqui da barba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para dar uma lavada aqui no bico.
E quando eu quero destacar um objeto do outro, eu vou fazer um contorno preto aqui em volta de tudo. Então eu vou demarcar esses pelinhos que eu deixei solto aqui da trança e vou contornando ele aqui em volta da trança. Fazendo dessa forma vai me dar uma profundidade diferente, mostrando que essa trança tá bem à frente da barba, ali no caso da parte de baixo da barba. E aí, para não ficar muito marcado, eu venho arrastando aqui um pouquinho para cima da parte já pigmentada, para que ela faça uma sombra e tenha destaque. Vocês conseguem perceber agora? Parece que ela tá bem na frente dessa parte da barba. Depois de tudo praticamente pronto, eu vou aproveitar para dar uma lavada, para tirar aquele restinho de tinta ali, para não ficar manchando o branco. Lembrando que o branco, para a gente conseguir uma aplicação legal, é bom evitar de passar ele várias vezes no mesmo local. Então você vai aplicar o branco como se estivesse aplicando um preto, uma linha preta bem densa. Então você tem que vir, entrar na pele de uma vez, do começo ao fim, com o bico bem abastecido de pigmento. Evita ficar empurrando, fazendo movimento de vem e vai toda vez, porque isso machuca muito a pele e a probabilidade de manchar quando você passar um preto em volta é muito grande. Agora vamos começar a trabalhar aqui em cima na parte do bigode. Lembra que o bigode ele tem uma textura um pouco mais reta, tá? Ele começa retinho em cima e somente a parte de baixo da barba ela começa a ter esse zigue-zague mais bagunçado, mais emaranhado. Então aqui em cima no comecinho eu sempre faço uns tracinhos mais retos, depois eu desço fazendo aquele formato de S. E aqui, galera, é a mesma coisa, não tem segredo. Faz a sombra, vem com a parte branca fazendo os S's, né? Como se fossem umas minhoquinhas, cruzando umas nas outras, uma faz redonda, outra faz um caracolzinho. O interessante é que esses pelos sejam levemente bagunçados. Depois a gente volta com a RL Kusumi, fazendo preenchimento entre esses pelos. E é a mesma coisa. A diferença do bigode para a parte de baixo da barba é que ele vai começar um pouquinho mais liso. Então aqui eu já vou dar uma aceleradinha para vocês novamente, para não ficar muito longo o vídeo. Aqui eu tô fazendo o mesmo acabamento de fundo da trança. E aqui eu já aproveito para dar uma refinada no meio da trança, para dar uma valorizada nela. Aí aqui eu venho trazendo esse traço um pouco mais grosso, bem onde tem a junção dos pelos. Então onde eles se encontram aqui, ó, eu faço um movimento circular curto para ficar com volume, e aí eu faço o movimento de empurrar para poder dar essa profundidade da parte mais escura da trança. E percebam que é aos poucos que a gente vai refinando para que essa arte fique boa. Não adianta eu tentar ensinar algo muito elaborado para você fazer de uma vez, que lembrando que é voltado para iniciantes. Então a intenção aqui é fazer a galera aprender a visualizar bem a arte para conseguir entregar algo bacana. Depois de fazer todo o fundo preto entre as linhas brancas que a gente já tinha marcado, né? Lembrem que uma coisa faz sombra na outra. Então o bigode faz sombra na parte da barba, o nariz faz uma sombra aqui para baixo também. Aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo alguns tons, né? Algumas partes mais manchadinhas, lembrando que a de cima é mais clara. Então aqui eu tô fazendo uma sombra do nariz. O nariz ele causa uma sombra em cima da barba, né? Do bigode no caso. Então eu tô fazendo aqui um contorno do nariz fazendo essa sombra, e essa parte de baixo da boca também precisa dar uma valorizada. Agora aqui, ó, nessa parte, percebam que tem como fazer uma sombra, tá? Então pode perceber que essa parte aqui, eu deixo ela um pouco mais escura para dar essa profundidade de que a barba está à frente da boca. Então toda a barba, ela causa essa sombra aqui na boca. Na parte inferior a mesma coisa, onde começa a ter o queixo aqui, que começa a ser um pouco mais alto, eu preciso escurecer. Se eu deixo essa parte da boca aqui muito clarinha,
vai parecer que o personagem tem um beiço muito grande, tá? Então eu vou deixar bem escuro aqui, esses dentes cerrados, né? E já vou consertando essas pequenas imperfeições que tem no meio do caminho aqui, deixando o trabalho mais nítido. E aí com o branco novamente, eu vou dar uma valorizada, eu vou juntar alguns fios aqui. Então, como aqui o começo da trança ele vem mais liso, eu tenho que dar uma valorizada nisso. Ele não começa crespo depois do nada ficar liso. Então ele tá liso em cima, começa a ficar crespo no meio do bigode, quando chega na trança, ele volta a afinar de novo para juntar tudo ali. Então aqui eu vou entrar para dar uma valorizada somente nos pelos que estão mais altos, né, os que estão mais para cima, ou seja, aqueles que a gente não colocou muita sombra, para dar esse efeito de profundidade. E aqui é a mesma coisa, tá? O pelo nada mais é do que a repetição do mesmo exercício. Então o exercício vocês têm que lembrar da seguinte regra. Primeiro, separa as camadas com a Magnum, a profundidade com a Magnum. Isso você vai pegar de acordo com a sua referência. Separou a profundidade, vamos aplicar a textura em branco. Depois da textura em branco, vamos preencher os espaços entre os brancos com o sume. E depois do sume, aí sim que a gente vai refinar as partes mais escuras com o preto e as mais claras com o branco. Lembra sempre dessa regra, porque é o mesmo exercício várias vezes. Então, que nem eu falei, para não ficar muito longa essa aula, ficar 2, 3 horas só fazendo Barbie e falando a mesma coisa, ia ficar muito cansativo. Então, percebam que eu dei uma encurtada, porque aqui é uma aula mais rápida. Então, agora eu continuo dando um acabamento aqui da trança. Faço uns fiozinhos soltos para ela poder ter destaque. Venho contornando esses fiozinhos soltos que eu deixei em branco aqui da outra vez e venho dando um acabamento mais certinho nela. Outra coisa importante também, se a gente está trabalhando com preto puro, evita limpar ele na direção do branco que a gente já aplicou. Então perceba que eu venho fazendo a limpeza da parte preta, puxando aqui um pouco para fora daquela parte que a gente já deixou em branco, né? Parte inferior de bigode ali a gente vai dar uma escurecida para assumir um pouco essa boca. E é basicamente isso, galera. Tudo que eu fiz aqui eu vou fazer desse lado, do outro lado, mas o que eu queria passar para vocês de mais importante é isso. Essa parte da trança mais lisa e a barba mais enrolada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa tatu, infelizmente, eu não tive como gravar porque ela tá sendo feita por várias sessões, então tem muita coisa que eu vou fazer ainda. E o resultado final foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!